Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia, dando sequência aos vídeos sobre Baruch de Spinoza, alguns avisos antes de proceder então à estruturação do pensamento, suas obras, um pouco mais da sua biografia. Não tenho feito vídeo todos os dias, ainda que esse é o projeto por outras demandas e etc. Mas, sempre que possível, todos os dias, 5h45 da tarde, temos vídeos novos. Aproveito para pedir a sua gentileza de partilhar, curtir, tudo isso contribui com o projeto. Pois bem, começamos com o próprio nome de Spinoza. Às vezes posso falar Spinoza, Espinhosa, existem variações, como também existem algumas variações sobre se ele é português ou se ele é espanhol, e que ele também é judeu ou se ele é holandês. Então, basicamente, a explicação é: ele parte de uma família que foi inicialmente expulsa da Espanha por serem judeus. Essas famílias foram para Portugal, e de Portugal também foram expulsos e foram morar na Holanda e Amsterdã especificamente, o Spinoza. E o seu nome ele acaba tendo duas versões, ou até três, justamente porque Baruch é em hebraico. Baruch ou Benedito, ou Bento. Então é o mesmo nome em várias versões, em várias línguas. E Espinhosa, ou Spinoza, português, espanhol, etc. Mas aí já começa a definir um pouco a perspectiva que esse pensador vai escrever sua obra, sobretudo nos temas ligados à política, por exemplo, e à ética. E a relação da religião com esses dois temas, que talvez hoje para nós não é tão entranhados, mas naquele momento tinha essa relação. Esse indivíduo, esse pensador, ele tem uma trajetória de formação no interior de uma comunidade religiosa judaica, e, portanto, ele tem inicialmente uma grande formação ligado à escola rabínica, aos estudos rabínicos. Só um pouco depois que ele vai conhecer uma figura que marca a biografia dele, que é Francisco Van Eder. Van den Eder. Esse é o nome preciso desse professor. Alguns historiadores dizem que Spinoza estudou na escola dele. Na verdade, ele dava aulas particulares na própria residência, isso era comum naquele contexto, e era assim que se estudava, inclusive. E Spinoza, então, num dado momento da sua biografia, sobretudo no momento que ele vai se desaproximando da sua própria comunidade, ele vai se aproximar deste pensador, deste professor, e de um círculo de outros intelectuais ligados a outras tradições religiosas, especialmente os católicos, os velhos católicos ali da Holanda. Ou simplesmente os católicos. Os velhos católicos já é uma outra questão. Com esse autor, ele estuda, para além da literatura rabínica, do pensamento rabínico, ele estuda outros autores que chamamos de clássicos, como Cícero e Sêneca, mas também teve contato nesse mesmo espaço com as obras de Bacon, Descartes e outros daquele período da modernidade e renascimento. A biografia dele tem vários percalços, várias questões que é interessante sempre falar, porque isso, de certa maneira, depois contribui para a gente compreender como é que ele pensou certos temas. E aqui a lista de temas que eu vou abordar de um jeito ou de outro ao longo dessa série com o autor vão dos temas Deus, afetos, como eu anunciei, a ideia de potência, a ideia de servidão e a ideia de liberdade. E a biografia dele incluiu, portanto, ele ser expulso da comunidade judaica pelos seus pensamentos, pelo seu posicionamento filosófico, inicialmente, pela forma como ele pensava as questões atinentes a Deus e atinentes à realidade em geral. Então isso levou ele a ser expulso da comunidade. Existem várias digressões, que devo fazer algumas adiante, desse contexto, dessa expulsão e os impactos na vida dele. Ele acaba então vivendo fora da comunidade, aprende a profissão de polidor de lentes de óculos e vai trabalhar com isso, vive de modo muito modesto,
Aliás, parece que isso é uma sina de filósofos, né? Todos vivem de modo muito modesto, e parece que quanto mais modesto, maior é a obra. Só espero que eu tenha alguma obra algum dia para ser grande, porque a modéstia material a gente já vive nela. Ele recusa algumas questões, por exemplo, ser professor em Heidelberg, porque ele tinha medo de que ocupar uma posição de professor oficial implicasse em ele abrir mão da liberdade de pensamento dele. Ser professor naquele contexto, ser professor especificamente em várias localidades, era bem diferente dos dias de hoje, era um posto extremamente estratégico e de certa maneira, recaía sobre o que o professor falava, os olhares das autoridades locais, então tinha que ter muito cuidado. Então ele preferiu não ser professor. Mas acabou aceitando, já mais para o fim da vida dele, uma espécie de renda, um rendimento vindo de uma pessoa chamada Rie, que depois também vou falar um pouco mais dessa figura, desse contexto. Só que ele aceita e diminui o valor que tinha sido oferecido inicialmente a ele, porque precisava de pouca coisa, não precisava de muito, e morre aos 44 anos de idade. Então é um pouco angustiante, hein? Às vezes a gente pensar a vida desses indivíduos, a quantidade de coisas do ponto de vista intelectual que eles fizeram, e em termos de época e tempo, isso foi até os 44 anos de idade. Um pouco sobre as obras dele que ele publicou. Na verdade, ele só publicou uma obra com o nome dele em vida, que fala sobre princípios de filosofia de Descartes. Aí ele aborda o tema da geometria, que vai ser a marca da escrita dele, e de um contexto em que ele vivia, essa ideia da geometria. Lembrando que a ideia de geometria, sobretudo, é a ideia de geometria analítica, e não a geometria apenas espacial, plana, mas a geometria como uma área de conhecimento matemático que analisa a ideia de espaço, mas de um ponto de vista conceitual. Ele vai aplicar muito isso na forma de escrita dele, o que faz com que a obra do Spinoza, a Ética, por exemplo, que foi publicada depois que ele faleceu, seja inicialmente quase que, como diz em francês, couché, fechada, truncada até. Mas até a gente descobrir essa metodologia de como que ele escrevia, as coisas podem ficar bem mais interessantes. Mas o primeiro texto que ele escreve, mas não publica, é o Tratado sobre Deus, de 1660, depois o Tratado da Emenda do Intelecto, em 1661, a sua grande obra vai ser a Ética, em 1677, começa em 1661 até 1677. Dentro da Ética, vamos ter também o Tratado Político, vai estar ligado a esta obra. Depois, como eu disse, os princípios de filosofia de Descartes, ao qual ele agrega também o pensamento metafísico. Ele publicou duas obras, portanto, sobre o Descartes, com o nome dele, e publicou uma segunda, de modo anônimo, o Tratado Teológico Político. Só que aí como anônimo, com medo de repressões políticas e etc. Isso é uma outra coisa que hoje em dia nós não pensamos muito, ainda que nós professores temos que tomar muito cuidado com a nossa imagem pública. Eu lembro de um texto ligado à educação, aqui do Brasil mesmo, provavelmente antes dos anos 40, um documento histórico, porque também ensino nessa área de educação, pedagogia, matérias pedagógicas, e lá tinha uma prescrição do comportamento que a professora iria ter na cidade pequena, que incluía um passeio aos domingos, que entre a igreja e a casa, ela passaria na sorveteria antes. Eu não sei se é antes dos anos 40 ou nos anos 60 isso. Então, só para a gente ter a noção que a vida do professor é uma vida muito controlada. Imagina a criancinha da quarta série ver a professora num porre alcoólico no domingo na praça da igreja na cidade pequena. Isso é inconcebível ainda hoje. É claro que não espera que alguém tenha porre alcoólico, mas é só um exemplo estereotipado para compreendermos que se controla a vida, sobretudo dos professores, muito mais do que se imagina. E no caso de Spinoza, e no caso do próprio filósofo, da própria filosofia, nós vamos observar ao longo da história da filosofia muitos filósofos com preocupações sobre
sobre o que ele estava pensando e o que iria recair sobre ele, tendo que modificar nomes. Recente, numa palestra, num pequeno curso, como orientador em Portugal, eu descubro que um autor que eu citava o nome não era o nome dele. O nome dele era outro, ele era professor de uma escola lá em Portugal e por causa disso também ele não usava o mesmo nome. Um livro de história da filosofia sobre Agostinho da Silva, um grande pensador contemporâneo. Mas isso em Spinoza nós vamos observar que também, de certa maneira, pôs temas para ele pensar. Por isso que eu quis fazer essa pequena digressão. Colocou vários tipos de temas. A ideia de liberdade, por exemplo, servidão e liberdade, o autor viveu na pele, por exemplo, um atentado à faca, que tentaram matar ele por causa de ideias ligadas à comunidade tradicional dele, religiosa. É preciso também fazer uma nota depois sobre essa comunidade, que foi muito violenta do ponto de vista da expulsão dele e dos herês, quer dizer, herês não, o édito, Haaretz, eu acho que é a palavra em hebraico, para expulsão. Depois eu ainda vou ver a palavra correta para trazer aqui. Se a pronúncia acaba sendo próxima a Eret ou se Haaretz. E aí é um texto que ali condena o indivíduo. Então a comunidade foi muito violenta e ele passou a viver fora dessa comunidade e isso implica uma série de efeitos e impactos nesta ideia de ética e de política, na ideia de conhecimento, por exemplo. Ele vai dizer que o conhecimento das aparências leva as pessoas a ter concepções sobre a realidade totalmente equivocadas, que de certa maneira ele foi vítima desse processo. Enfim, por isso que é importante verificar um pouco essa biografia dele e os impactos sobre temas, por exemplo, de liberdade, de Deus e etc. Esse autor tinha uma vasta cultura. Ele conseguiu, portanto, ele tinha um conhecimento da cultura judaica, da primeira formação dele, que achavam que ele ia ser rabino, dado a facilidade que ele tinha, a proeminência que ele tinha nessa comunidade, e na capacidade de retenção de línguas e retenção de ideias. Conhecia da comunidade judaica, por exemplo, Leão Hebreu, que era uma figura importante do pensamento judaico medieval. Conhecia a obra do Giordano Bruno e, sem dúvida, de Descartes e Hobbes, além de filósofos da antiguidade. Enfim, entre esses antigos filósofos, por exemplo, ele apreciava muito a ideia de que pensamento e vida deveriam andar juntas. E nesse sentido, alguns historiadores até chamam ele como um novo estoico. Mas a filosofia estoica lá do século I, antes de Cristo ou depois, essa filosofia, ou bem mais antes, que essa escola surge um pouco antes desse período, mas essa filosofia preconizava exatamente que filosofia não era algo para fazer palestras apenas. Era algo para se pensar, mas especialmente para se viver. Então, filosofia era uma ideia que o professor Pierre Hadot desenvolve, mais recente, a ideia de filosofia de vida, nesse sentido, e não de autoajuda. E, então, o seu pensamento, ao fundir dentro da ética e ao fundir a própria definição do que é realidade, e aí nós passamos a entender que a realidade não é uma coisa fora de mim, mas eu sou a realidade, eu estou na realidade. Isso é um conceito extremamente importante em Spinoza. Se eu estou na realidade, então muda muita coisa. Não dá para pensar que lá fora está o mal e eu estou aqui de boa, quietinho no meu canto, não tem ligação nenhuma comigo e aquilo que está lá. Eu preciso dar respostas para isso. Eu preciso desenvolver esses paradoxos, esses dilemas, e ele vai resolver isso de forma muito peculiar e muito interessante. Para finalizar essa parte de hoje, a ideia de Spinoza era o pensamento sem perturbação. Hoje em dia nós diríamos pensamento sem angústias. E mais uma vez eu remeto aos meus poemas que eu tenho feito, que eu tenho tratado muito dessa questão, entre pensamento e afetos, e a necessidade de um apaziguamento interno e interior para que o pensamento, que é uma capacidade humana extraordinária, possa operar de modo adequado, e não de modo perturbado, no sentido de ser perpassado por afetos que ele mesmo não percebe e acaba, digamos assim, desenvolvendo raciocínios totalmente equivocados. Portanto, a ideia dele de pensamento sem perturbação é uma grande ideia que perpassa toda a obra dele, todo o pensamento dele. Para o próximo vídeo aula, eu espero falar um pouco então sobre Deus em Spinoza e como que isso implica, por exemplo, a realidade. Um forte abraço e até a próxima aula.